O projeto de lei Escola Sem Partido, que tramitava na Câmara de Taubaté, pretende limitar a atuação dos professores, como, por exemplo, impedir que eles promovam crenças, partidos políticos e incentive estudantes a participarem de protestos. Porém, o Ministério Público enviou um documento à Câmara de Taubaté alegando que assuntos relacionados à educação são de responsabilidade do Poder Executivo e que o projeto apresentado é inconstitucional. Por causa dessa recomendação do Ministério Público, o projeto de lei não vai ser mais votado por enquanto aqui na Câmara de Taubaté. Mas os vereadores já têm as suas posições e nós vamos conversar aqui com a Lorene, que é vereadora aqui em Taubaté, e ela é contra esse projeto de lei. Olá, Lorene. O que o projeto representa para o ensino nas escolas? Oi, então agradeço a oportunidade de esclarecer para a população. O projeto, na verdade, além de inconstitucional, ele é impraticável, né? Como é que a gente pode imaginar na prática tolir ou conseguir julgar até que ponto a fala de um professor está carregando ideologias ou tomando partido sobre posições? Então é bem difícil a gente imaginar de forma prática como é que isso aconteceria e por isso a gente entende que, além de tudo, ele também não é saudável, né, para a sociedade, para o senso crítico, para o cumprimento da diversidade, do pluralismo, que são previstos, inclusive, na Constituição Federal, que tem que ser garantido na educação para a gente formar pessoas, cidadãos que tenham capacidade de respeitar as diferenças na sociedade. Então, qual que é a importância dessa pluralidade de ideias dentro da sala de aula para o aluno? A escola, como o próprio nome já diz, ela é um laboratório, né, para a vida. É uma experiência de aprendizados tanto teóricos, quanto também de convivência, de formação do indivíduo, para depois ir lá e praticar isso em sociedade. Então, é importante que a gente tenha justamente a diversidade de ideias, posições divergentes, porque a forma como um professor ensina é diferente da forma como o outro ensina. Um professor vai ter a capacidade de, quem sabe, na fala dele, carregar ali as suas crenças, ideologias, porque nenhuma pessoa é neutra, né? É difícil a gente imaginar isso, que uma pessoa consiga fazer uma fala totalmente neutra, isenta de tudo aquilo que ela acredita, de que ela experienciou e viveu na vida. Mas da mesma forma como um vai falar de um jeito, outro professor vai falar de outro jeito. Então, isso faz com que as crianças, os jovens, tenham acesso a essa diversidade e pluralidade que são importantes no processo educacional. E você acha que com essa recomendação do Ministério Público é uma força a mais para que esse projeto de lei não entre em vigor? Com certeza né? Como a gente falou aqui, tratou na sessão da Câmara de Taubaté, foi uma recomendação do Ministério Público. Se o presidente da casa, se a mesa diretora da Câmara de Taubaté não quisesse acatar, poderia não ter acatado e ter colocado sim o projeto para votar, mas acatou a recomendação. É uma recomendação, inclusive, que vai ao encontro de algo que eu defendo muito, sabe? Eu tento fazer desse mandato uma escola de cidadania e a gente fala muitas vezes com relação a votações de projetos inconstitucionais, porque é recorrente aqui na casa a gente votar projetos que cria obrigações ao Poder Executivo, então tem vício de iniciativa, que a gente chama, né? Impõe obrigações e tal. E este é mais um. Eu fiquei contente porque, particularmente, essa fala que eu venho fazendo, uma fala política, de tentar convencer, mostrar para os meus pares essa questão, foi reforçada, referendada pelo Ministério Público, de que a gente não deve ficar votando, gastando recurso público aqui com projetos que são inconstitucionais e depois não vão ter prática. Porque se o prefeito descumprir e a gente for questionar na justiça, a gente perde na justiça, uma vez que ele tem essa questão inconstitucional, ir contra as regras, né, as leis do país. E quais são os pontos positivos desse programa? Os pontos positivos é assim, porque nós recebemos várias denúncias sobre essa doutrinação de crianças nas escolas, por parte dos pais. Então, esse projeto visa abolir de vez esse tipo de conduta que alguns professores fazem na rede de ensino, né? Então, esse programa consiste assim, em alguns deveres já previstos na Constituição Federal que o professor deve seguir, né, para o professor não aproveitar
o ambiente cativo que existe às crianças ali e doutriná-las da forma e interesses pessoais. A resolução da ANAC que permite cobrança extra por despacho de bagagens pelas companhias aéreas pode ser revogada. A resolução prometia diminuir o preço das passagens, mas na prática os consumidores reclamam que a promessa não está sendo cumprida. A Comissão de Defesa do Consumidor está preocupada com a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que prometia baixar os preços das passagens e que, para isso, a cobrança das bagagens seria realizada em separado. O Brasil foi um dos últimos 3 países do mundo a aderir a este novo modelo. Nos demais países onde isso aconteceu, em todos, ao longo do tempo, depois de 7, 8, 10 meses, verificou-se com clareza que, de fato, estas novas tarifas mais acessíveis impactaram positivamente os passageiros, geraram mais voos e criaram mais condições de voo. Acontece que, na prática, os consumidores dizem que a promessa não foi cumprida e, por isso, são contra as novas regras. Sou contra, inclusive me pegou de surpresa o valor que eu paguei de Porto Alegre até Brasília, o valor da bagagem foi quase o valor da passagem que eu paguei. Então, assim, eu achei um absurdo cobrarem um valor tão alto das bagagens. Eu comprei uma mala aqui para poder se adaptar dentro do avião, porque senão não dá para condições de cada vez ficar despachando aí e cobrando bagagem. Eu acho que ela é injusta. Ela é injusta porque quem está transportando é a empresa, ela tem a obrigação de levar passagem, a bagagem. Como é que ela quer ter viagem sem bagagem? Não existe isso. Reclamações como estas estão se intensificando nos órgãos de defesa do consumidor. O artigo 39, inciso 1º, fala que condicionar a aquisição de um serviço à aquisição de um outro serviço é venda casada. Nesse caso, o que acontece? Aquele consumidor que viaja para uma empresa, ele necessariamente tem que contratar o transporte da bagagem com essa mesma empresa, por isso a venda casada. Os debates estão tão intensos que já se fala em revogar a resolução da ANAC. A Polícia Federal vai usar a biometria do eleitor para emitir o passaporte. Dessa forma, o cidadão que fez a biometria nos postos eleitorais não precisará fazer novamente a leitura das digitais ao comparecer aos postos da Polícia Federal. De acordo com o órgão, o tempo de atendimento nos postos poderá ser reduzido em até 60%. A data para início ainda não foi definida. Outras notícias da nossa região você acompanha agora no Plantão da Redação. Olá! A Prefeitura de São José dos Campos libera nesta segunda-feira o pagamento integral do 13º salário a 8.738 servidores públicos da cidade. O pagamento representa aproximadamente 23 milhões de reais. Além do 13º, o servidor ainda vai receber cestas de Natal no dia 6 de dezembro. Wallace, Lucarelli, Dante... Qual jogador do time taubatiano você escolheria para um jantar em um restaurante da região com direito a acompanhante? O vôlei de Taubaté lançou uma promoção nas redes sociais, onde o torcedor pode escolher um jogador, qualquer um da equipe, para um jantar. O vencedor será conhecido no dia 4 de dezembro, às 5 da tarde, na página oficial do Vôlei Taubaté no Facebook. Segue o repórter setorial. O turismo ecológico tem cativado cada vez mais adeptos. A previsão é que para 2018, quase 9 milhões de pessoas visitem os parques ecológicos do país. Quando eu não conhecia o trekking, eu era uma pessoa muito mais retraída, eu tinha um histórico de depressão. Então, eu não era uma pessoa muito feliz. É assim que a Jussiara se define antes de virar adepta ao turismo ecológico. Há 3 anos, ela montou um grupo com pessoas que gostam de natureza e que viajam o país todo visitando parques nacionais e reservas. Ela conta que o contato com a natureza mudou muitas coisas na sua vida. O trekking chegou com tudo que eu queria, porque ele não é só andar na natureza, é você se preparar para aquilo, é você se preparar de uma forma assim que é para a vida também, é uma metáfora de vida que a gente costuma falar, Eu comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer atividade física, eu comecei a ser uma pessoa muito mais feliz, com metas, então isso refletiu muito no meu trabalho.
né? Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais produtiva. E a história da Jussiara só confirma os dados divulgados pela Embratur, frutos de uma pesquisa de um instituto internacional. Os números apontam que deve haver um crescimento de 11,5% na quantidade de turistas que visitam parques nacionais nesse ano. E para 2018, a previsão é que quase 9 milhões de pessoas visitem os parques do país. Esse aumento reflete uma mudança no comportamento dos turistas. Um dos segmentos a qual a Embratur promove no exterior é o ecoturismo. E o interessante desse estudo foi que a estratégia de promoção da Embratur é focado exatamente nos parques nacionais. Então, o estudo do Euromonitor ele corrobora com essa aderência da estratégia da Embratur de promoção no exterior. O governo está fazendo o esforço necessário para que as pessoas interessadas em fazer turismo ecológico possam ser bem atendidas e tenham toda a segurança nos parques nacionais do país. Precisamos melhorar um pouco essa questão da infraestrutura, da qualificação desses profissionais. Acreditamos que essa demanda vai justamente demandar essa melhoria, né? E a gente propõe, inclusive, reforça a questão da concessão desses parques nacionais, que melhora no investimento tanto ambiental quanto de infraestrutura e capacitação desses profissionais locais. E no próximo bloco vamos falar sobre as expectativas de compras para este fim de ano. Aguarde um instante, voltamos já.